Um segundo argumento que também é igualmente infeliz, né, mas apareceu muito nesse debate, é o seguinte: não adianta você falar, você é o PCO, né, que foi, todas as críticas se dirigiram ao PCO, não adianta você falar que se você apoiar uma ação antidemocrática contra a direita, isso daí vai servir como precedente para uma ação antidemocrática contra a esquerda ou contra o povo, né? Aí a pessoa fala, nós já estamos nessa situação, os pobres não têm direito, etc. e tal. Bom, aqui também a pobreza franciscana intelectual é muito grande. Quer dizer, o que o cidadão está dizendo com isso é o seguinte: os pobres já não têm direitos, então vamos tirar os direitos dos ricos também, assim fica todo mundo sem direito, né? E aí a situação, o que vai acontecer? Vai melhorar a situação de alguém? Ninguém conseguiu explicar. O problema é que, logicamente, é lógico que os pobres não têm direitos, ou têm muito menos direitos do que os ricos, numa sociedade capitalista, isso aí não há dúvida nenhuma. Mas isso não é motivo para você abrir mão da luta pelos direitos democráticos da população. Pelo contrário, é um motivo para você lutar ainda mais intensamente por esses direitos democráticos. De acordo com o gênio que falou isso daí, né, que a esquerda está cheia de gênios, né, você teria que parar de lutar contra a prisão arbitrária, o encarceramento massivo, as arbitrariedades da justiça ao suprimir a liberdade de expressão, ao pisotear os direitos da população, porque já ninguém mais tem direito, então a gente teria que se conformar com isso daí. E aí a gente teria que pedir, né, que a falta de direitos fosse extensiva aos nossos inimigos políticos, simplesmente isso. Eu sou obrigado a dizer que é inacreditável que pessoas, né, que fazem política, que participam da política, que se dizem de esquerda, que se dizem revolucionários e até comunistas, apresentem um argumento totalmente vazio de conteúdo como esse daqui, né? Aqui, isso daqui só posso atribuir, além da vontade de apoiar a burguesia, né, a mais completa ignorância política. É fato, né? O que aconteceu com esse deputado já aconteceu com a esquerda. Veja o caso Lula, né? Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria abandonar a defesa dos direitos do Lula e abandonar a defesa dos direitos desse deputado. Ou então a gente deveria defender o Lula, mas não defender o deputado. Quer dizer, a gente deveria falar liberdade de expressão para um, mas não para outro. Direitos para um, mas não para outro. Isso daí, infelizmente, não é possível, porque constituiria uma sociedade extremamente grotesca, né? Seria como uma sociedade feudal. Os nobres têm direito, o povo não tem direito, e isso daí faz parte do regime político. Não, na sociedade moderna, né, inclusive eu acredito que a maior parte da esquerda nacional, que usa esses argumentos, não chegou ainda na sociedade moderna. Na sociedade moderna, capitalista, pós-Revolução Francesa, se estabelece o seguinte: todos são iguais perante a lei. Quer dizer, acabou aquele negócio de que existem os privilegiados e os não privilegiados. E isso daí é um progresso, né? Imagina voltar no tempo em que oficialmente, formalmente, legalmente, uma pessoa tem mais direito do que a outra. Nós não podemos ser, é uma volta à Idade Média, né? Qual é a obrigação de qualquer pessoa que se diga democrática, em qualquer sentido da palavra? É defender que todos sejam iguais perante a lei, que a lei seja aplicada, etc. e tal. A esquerda não entende também, né, isso daí é uma coisa muito importante, que
qual é o sentido da lei, né? Eu acho que, inclusive vendo as manifestações políticas aí, que não são gratuitas, né? Essas manifestações políticas não são acidentais, eu diria, inclusive, que eles nunca vão entender. O sentido da lei, o sentido de uma Constituição, em qualquer lugar do mundo, né, em tempos modernos, a ideia de que você deve ter um Estado de Direito é que você tenha uma lei que limite o poder do Estado. Porque um Estado que não é limitado pela lei é uma ditadura. A ditadura é um regime que não é controlado por nenhuma lei. A democracia seria o regime onde o Estado é controlado pela lei. Então, o Estado de Direito é o Estado onde a situação em que o Estado cumpre a lei. Não tem nada a ver com cidadãos, né? O grande problema dos direitos políticos, das garantias políticas, da liberdade política, é o Estado. Porque é o Estado que é uma organização capaz de suprimir os direitos do cidadão. O problema que nós temos aqui é justamente esse, né? A esquerda saiu em defesa das arbitrariedades do Estado contra um determinado indivíduo. Segundo eles, isso daí seria uma luta da democracia contra o fascismo. Só que democracia e fascismo são, em grande medida, abstrações, a não ser que se dê um conteúdo concreto a isso daí. Na realidade, o que ocorreu ali foi uma arbitrariedade extraordinária do Estado contra um indivíduo isolado. Não foi contra nenhum fascismo, não foi contra nenhum nada, né? É uma arbitrariedade que fortalece o poder arbitrário do Estado, nesse caso o STF. Confundir, né, o STF, o Estado Nacional Brasileiro, com a democracia, é uma coisa que só faz sentido para pessoas que não têm a menor noção do que estão falando. O Estado Nacional Brasileiro é uma monstruosidade antidemocrática, né? Achar, né, que o Estado Nacional Brasileiro é a democracia e que o cidadão lá que desopilou o fígado contra o STF é o fascismo, é uma coisa totalmente absurda. E em função disso, a esquerda, de um modo geral, saiu em defesa do Estado contra o indivíduo, em nome da luta contra o fascismo.